Hoje a gente vai conversar com o Dr. Igor, que é especialista em transplante hepático. É um prazer tê-lo aqui, porque é uma pessoa que com certeza tem muita história para contar de pessoas que reescreveram suas histórias. Eu tive a oportunidade de conhecer o Igor durante a minha residência em cirurgia geral no Hospital de Base aqui em Brasília. Ele era meu staff. É um prazer enorme ter você como uma referência hoje, não só na cirurgia do aparelho digestivo, mas também agora como especialista em transplante hepático. Igor, conta pra gente um pouquinho quem é o Igor. Primeiro eu queria agradecer por estar aqui também, é um prazer colaborar com a ideia, com esse projeto desse podcast, bem bacana. Mas o Igor, antes de ser profissional médico, eu sou o Igor, pai de 2 crianças agora, meu bebê mais novo tem menos de 1 mês. Sou pai da Maria Foi e do Francisco. Sou marido, filho, tenho origem na Bahia, sou baiano e vim pra cá por conta da minha esposa, pra Brasília. Tô aqui há 11 anos em Brasília. Formei-me em Salvador, mas fiz minha formação basicamente aqui. Fiz cirurgia geral aqui, voltei pra Bahia pra fazer aparelho digestivo, mas recentemente estive em São Paulo, no HC de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, pra a formação em transplante de fígado e de órgãos do aparelho digestivo. Porque a gente faz pâncreas também, faz intestino multivisceral, então eu tive todas as experiências também com... Não foi só restrito a fígado, né? Não foi só restrito a fígado. A gente fez alguns casos de pâncreas e tivemos 2 casos, um de intestino e um de multivisceral. A gente transplanta todos os órgãos do abdômen praticamente. Então, a formação é bem ampla, né? E depois de ficar 1 ano como uma residência, eu fiz uma residência pelo MEC, né? De 1 ano. Eu virei preceptor da residência, fiquei mais 1 ano adicional, que foi muito gratificante lá, foi um grande aprendizado, bem importante para eu voltar para Brasília com essa bagagem toda. Então é isso, o Igor é, antes de médico e profissional, um cara simples, tranquilo, na paz. Igor gosta de acarajé? Adoro acarajé, adoro um dendê, uma moqueca. Sempre que eu vou na Bahia, eu peço a minha mãe pra fazer a moqueca de arraia, que é minha favorita. E adoro acarajé, muito bom. Igor, eu vou começar com uma pergunta que é a seguinte. Teve essa história do Faustão recentemente que se comentou muito sobre fila de transplante. Perfeito. E lista de transplante. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como isso funciona e a diferença dessas duas sentenças, né? É um assunto muito comentado também, né? Na época eu tava lá em São Paulo, no meio do burburinho, porque toda a captação que a gente saía, às vezes o secretário de saúde ligava pra perguntar qual é o tipo sanguíneo, pra onde vai, porque ele tava toda uma imprensa, tava tendo uma comoção muito grande em torno do caso do Faustão. O primeiro que eu quero deixar bem claro é que não houve furada de fila, ele não passou na frente de ninguém, ele mereceu aquele órgão foi direito dele, né? Foi, digamos assim. Ele tava na posição na fila, numa posição privilegiada por conta de 2 motivos. Primeiro, porque o tipo sanguíneo dele é um tipo B. Acho que eu posso falar isso porque acho que é de conhecimento público. Saiu na imprensa e tudo mais. Eu não estou infringindo, né, a lei de proteção geral de dados dele, né? Porque o tipo sanguíneo saiu na imprensa. E o tipo B é um dos tipos mais raros de sangue. O tipo mais comum na nossa população é o tipo O. Cerca de metade dos pacientes na fila, esperando um órgão, são tipo O. Mas, por consequência, quase metade dos doadores também são tipo O. Então, o tipo O é o mais comum. O tipo A é o segundo mais comum. Cerca de 25% a 30% da população tem tipo sanguíneo A. O tipo B é um dos mais raros. Cerca de 10% a 15% da população é tipo B. E o tipo AB é o mais raro ainda. O tipo AB, às vezes, você não tem ninguém na fila do tipo AB. O tipo B... Tem uns, sei lá, na realidade lá de São Paulo que a gente tinha 500 pacientes na fila. Tinha 10 pacientes, 15 no máximo. Do fígado, né? Então, a sorte que ele teve é que ele tem um tipo sanguíneo mais raro. Então, tem poucas pessoas na fila de espera. A segunda questão é que ele teve uma priorização por conta do problema de saúde dele. Ele tinha uma insuficiência cardíaca que precisava de uma máquina para fazer o coração dele funcionar, e isso gera uma priorização na fila. Então ele passa na frente de outras pessoas por conta da condição de saúde mais grave que ele tinha.
É igual, fazendo um paralelo com o transplante de fígado, que é mais a minha área, né? Não sou do coração, mas eu posso falar porque eu vivi o processo do Faustão. É como se eu tivesse uma hepatite fulminante. Chegasse um paciente agora, pedisse uma avaliação nossa do transplante, a gente fosse avaliar, era uma hepatite fulminante. O paciente tomou, por exemplo, pegando o gancho aqui da saúde, tomou, por exemplo, um chá, tomou um hormônio, né, uma bomba, né, para ser mais claro, e aí fez uma hepatite grave que evoluiu para uma falência do órgão, do fígado. Esse paciente ele tem prioridade, aí passa na frente de todo mundo que está na fila de espera. Então, existem doenças que são prioritárias, que não podem esperar uma fila para serem transplantados. E o caso dele era esse. Ele teve uma falência aguda do coração e o tipo sanguíneo dele era raro. Então, ele foi para o 2º ou 3º da fila. Então, isso gerou um tempo de espera bem menor. O tempo de espera médio para uma hepatite fulminante no estado de São Paulo, que é onde eu tive a maior experiência, é de 7 dias. Então, em menos de uma semana ou até menos, um paciente com hepatite fulminante lá em São Paulo recebe um órgão. Porque ele vira prioridade nacional. Onde tiver um órgão com aquele tipo sanguíneo compatível com aquele receptor, a gente vai buscar o órgão. Pega um avião, a Força Aérea Brasileira ajuda, a gente vai atrás, faz a captação e traz o órgão. Então essa foi a vantagem daí. Por isso que as pessoas ficaram muito surpresas ao verem que ele mal entrou na fila de transplante e ele já conseguiu um órgão. A fila de transplante do Brasil é regulada pelo SUS. Existe uma Central Nacional de Transplante que regula todas as filas. Então, não tem como a gente burlar esse sistema, mesmo ele tendo sido transplantado num ambiente privado. Então, o hospital público ou privado, a fila é única, é por tipo sanguíneo e é regulada pelo SUS. E é impossível você burlar essa fila. A não ser que você minta muito, mas tem auditoria depois. Depois dos transplantes, a Central Nacional de Transplante vai nos hospitais, pega os prontuários, revisa todos os documentos, pega o anátomo patológico para ver se aquilo é compatível. Se aquilo não for compatível, a equipe é descredenciada sumariamente. Ela perde o credenciamento para realizar novos transplantes. Isso aí é péssimo para o hospital, para a equipe. Acho que nenhuma instituição e nenhum médico iria querer colocar seu nome assim em jogo e perder esse credenciamento. Então o caso daí foi esse. Ele teve um tipo sanguíneo raro e uma doença mais grave, né? Esse era o problema. A única questão que eu acho do caso dele, se me permitem fazer esse adendo, é que a única coisa, digamos assim, que não foi conduzida de maneira menos ética, digamos, foi o vazamento de informações. Porque no caso dele, ficou sabendo quem era o doador, para onde ia, qual era o hospital, quem era a família. Normalmente, a doação ela é anônima, ela é voluntária, você doa e não sabe para quem está doando, e quem recebe não sabe de quem está recebendo. Por quê? Porque não importa muito se é jovem, se é velho. O que importa é que a avaliação da equipe médica que está ali avalia que aquele órgão é viável, que aquele órgão funciona, que é um bom órgão para transplante, e é isso que importa. Se vem de um homem, se vem de mulher, se vem de gente jovem, gente velha, raça, não interessa muito, porque é uma doação, foi uma coisa voluntária. Muitos pacientes me perguntam no pós-operatório: doutor, dá para saber se foi de homem, se foi de mulher, se foi... Eu pergunto, vai mudar em quê? Você saber isso, né? Não vai mudar nada, seu órgão tá aí funcionando bonitinho, seja feliz com esse órgão. Então a única coisa que eu achei que foi assim questionável, mas eu acho que foi de forma inevitável, foi o vazamento dessas informações, que na verdade a imprensa estava muito em cima, acabou que... Perdeu o sigilo ali. Perdeu um pouco o sigilo, né? A família ficou sabendo. Isso pode implicar em muitas coisas, assim, a gente pode teleportar esse assunto aqui para outras coisas. Por exemplo, a família poderia agradecer, pedir um agrado à família do Faustão. Dizer assim, putz, eu doei, minha família tá aqui numa situação ruim, eu sou pobre e tal. Ou a família do Faustão, de maneira contrária, que voluntariamente queria agradecer de maneira financeira essa família, e aí gerar, sabe, uma coisa ruim para as outras doações do Brasil, sabe? Então, esse vazamento de informações que a gente ficou sabendo que foi um jogador de futebol que faleceu em campo, um jovem, lá na Santa Casa de Santos,
foi muito ruim, né? Assim, esse vazamento dessas informações. Tanto que a família agradeceu, fez carta pra família do Faustão, a família do Faustão agradeceu publicamente. Acho que eles foram num programa de TV lá na Record, SBT, e falaram também como é que foi a família que doou, né? Então, isso aí foi meio ruim, na minha opinião. Porque a doação é anônima, voluntária, você doa, né, sem saber para quem tá doando. É como um ato de amor, como um ato de voluntariedade, de amor. Esperança para outra pessoa, né? De inspiração para outra pessoa. E você usou uma palavra que... Vou trazer uma pergunta que comentam bastante, né? Voluntário. Quem é o dono dessa voluntariedade? É o paciente em vida? É a família que toma essa decisão final? Como funciona isso? A doação, ela não pode ser feita em vida, né? O paciente tem que estar... De expressar a vontade dele, né? Que eu quis dizer. Claro, a decisão final, quem toma é a família. Quando o paciente tem morte encefálica declarado, a família é abordada por um profissional treinado, qualificado em uma entrevista direcionada, qualificada, como a gente chama. Quando a família nega a doação, a gente diz que a entrevista falhou, né? A gente acha que a família não nega porque, eu não quero, eu quero fazer o mal. Não é isso. Na verdade, a entrevista, a abordagem que foi falha, talvez a forma, talvez o momento, talvez... Então, a palavra final é da família. Então, não importa, não existe um documento em vida que você possa deixar por escrito, não existe registrar em cartório. É por isso que é muito importante as pessoas que são doadores de órgãos conversar com a família mais próxima. Esse assunto tem que virar debate do almoço de domingo, tem que virar assunto nos momentos não só finais da vida, mas durante a vida, para que a família saiba quem são os doadores da família e respeitar a vontade de quem quer doar. Porque a palavra final é a família que decide ali no hospital na hora que o parente, né, o ente querido, faleceu. Para doar tem que ter um parente de primeiro grau para assinar os termos e normalmente é esse parente que decide, né? Conversa com a família e alguém assina a autorização, se responsabilizando. O doador tem que ter CPF, tá? Então, não precisa ser brasileiro, mas ele tem que ter CPF. E normalmente, às vezes, quando não tem CPF, as equipes que vão abordar a família para doação saem correndo, fazem um CPF para aquele doador ali, mesmo ele já em óbito, para poder a doação ocorrer. Entendi. Ô Igor, eu tive a oportunidade de rodar no transplante hepático aqui em Brasília, e mesmo na cirurgia, antes de rodar no transplante, eu tinha uma ideia de que muitos pacientes morriam depois da cirurgia de transplante, né? E no primeiro dia que eu entrei no ambulatório, aqui em Brasília, que eu comecei a ver alguns pacientes entrando magros, assim, depois de 5 anos de cirurgia, e eu cheguei a ver fotos deles em relação antes do momento cirúrgico, você leva um susto, você fala assim, gente, é outra pessoa, né? Como que vocês identificam hoje essa questão? Porque melhorou muito a questão técnica, né? Essa taxa de sucesso hoje, porque muita gente ainda tem medo de fazer cirurgia de transplante devido aos riscos que se impõem, né, à cirurgia. Como que está hoje essa interpretação até da parte médica em questão de conscientização para aquela pessoa que teria uma indicação e taxa de sucesso? A gente... o problema maior não é a cirurgia, o problema maior de óbito é a fila de espera. A fila de espera tem uma taxa de óbito lá no estado de São Paulo em cerca de quase 50%. Muito alta. É a fila de espera. É muito alta. A cirurgia tem uma taxa de sobrevida em 1 ano de 85%. Se você for tirar os casos de hepatite fulminante, que tem uma mortalidade maior, e os retransplantes, aquele paciente que teve um transplante e precisou retransplantar por algum motivo, essa taxa sobe para mais de 90% de sobrevida no primeiro ano. Em 5 anos, a taxa de sobrevida desses pacientes está em torno de 75%, 80%. Então é uma sobrevida muito boa.
em relação à mortalidade da doença que é a cirrose hepática. A cirrose hepática, nos estágios mais avançados, um Child C, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade de 70%. 60% em 3 meses. Muito alto. Então, a cirurgia realmente tem riscos, mas os riscos dela são menores do que deixar aquele paciente sem transplantar, né? A cirurgia, ela tecnicamente mudou ao longo dos anos, desde que o Dr. Stars começou a fazer lá na Pensilvânia o primeiro transplante hepático. Para hoje, a gente consegue fazer transplantes melhores, anastomoses mais rápidas, mais seguras, com menos complicações, e uma técnica que a gente consegue preservar a circulação sanguínea do paciente enquanto está transplantando. Porque antigamente você precisava seccionar a veia cava e tirar o fígado com a veia cava e clampear a veia cava, ou seja, a circulação da metade do corpo para baixo não chegava na metade de cima. E isso para o paciente durante ali a cirurgia era muito ruim, era péssimo. O anestesista tem que se virar nos 30 para manter o cara euvolêmico, manter o volume corrente, manter tudo. Hoje em dia você não precisa mais disso, você deixa a veia cava, você tira o fígado sobre a veia cava, você faz uma portocava, pega a veia porta e emenda com a cava para que o sangue do intestino caia todo na veia cava e deixa o paciente com circulação o tempo inteiro. Então isso revolucionou assim, a cirurgia, melhora o marcador inflamatório no pós-operatório, melhora a hipertensão portal logo de cara no pós-operatório, porque aquele sangue represado é devolvido à circulação sistêmica. Então, a técnica cirúrgica realmente melhorou, isso é fato. Então, hoje temos fios melhores, né? Fios que geram menos reação inflamatória para você dar os pontos, para você fazer as anastomoses. E isso confere essa melhora na qualidade e na sobrevida do paciente, né? Os cirurgiões também, ao longo do tempo, estão mais treinados. A cirurgia é uma cirurgia recente, o primeiro transplante foi em 1965. Então é uma cirurgia, comparando com a apendicite, que existe desde 1800. Né? Tem relato de apendicectomia lá dos egípcios, do povo da China. É uma cirurgia, né? A doença do lado, né? Como era chamada. A transplante começou em 1965. Então, os cirurgiões que começaram na década de 80 e 90, hoje em dia tem 40 anos de experiência, né, de transplante, toda semana um transplante. Então, os cirurgiões também melhoraram a técnica, que podem também passar esse conhecimento para os alunos, os residentes, né, e outras pessoas. Então, os cirurgiões também melhoraram com o tempo. E a sobrevida é muito alta. Nossa sobrevida do Brasil é comparável a qualquer lugar do mundo, dos Estados Unidos, Europa. Os melhores centros brasileiros que têm esses níveis assim são muito próximos. Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, Einstein, HC. Aqui, Dr. André Watanabe também tem uma sobrevida muito parecida, cerca de 80%, 85%. E esses números são números comparáveis com outros centros mundiais, né? Então, nós temos bons cirurgiões, nós temos boas equipes, bons hospitais que transplantam. E é isso, o principal, o que eu teria mais medo não era a cirurgia, é de ficar na fila de espera, né? A fila de espera é que é mais... Essa questão da taxa de mortalidade que você vai na fila de espera. A questão do transplante tem toda uma questão de compatibilidade, né? Então, compatibilidade sanguínea, o tamanho do fígado, condições do fígado. Você remete a essa questão dessa taxa ser maior. Além dessa questão de compatibilidade, a questão talvez ali de quantidades de equipe que tem disponibilidade para fazer cirurgia de transplante hepático, a questão do número de doadores. O Brasil ele é muito desigual nesse sentido. Nossa, 50% das equipes de transplante do Brasil estão no estado de São Paulo. E a região norte, nordeste e centro-oeste é muito desabastecida de equipes, né? Pra você ter noção, o Acre tem uma equipe de transplante, só que o chefe da equipe de transplante do Acre é o Dr. Técio, que é de São Paulo. Então, quando não tem transplante no Acre, o Dr. Técio pega um avião em São Paulo, vai até Rio Branco, faz o transplante e volta. Então, assim, o norte, nordeste é muito desabastecido de equipes. Centro-oeste também. A Centro-oeste só tem equipe aqui, em Brasília, e em Cuiabá tem uma que está começando. Acabou. Então, assim, existe um desabastecimento de equipes, isso é fato. O Brasil é muito desigual nesse sentido, as equipes estão mais concentradas no sul e no sudeste, muito mais no sudeste do que no sul. Mas, assim, hoje em dia existem
aumentado o número de indicações de transplante, doenças que podem ser submetidas a transplante. Por exemplo, um estudo recente agora, belga, que saiu no final do ano passado, começo desse ano, comparou o resultado dos transplantes para tumores coloretais, tumor de intestino, com metástase para o fígado, com o tratamento com transplante e tratamento sem transplante. O tratamento com transplante é muito bom. Então, há um movimento para que inclua metástase de tumor coloretal como uma indicação de transplante hepático. Porque os resultados são bem parecidos com hepatocarcinoma, com outros tumores do fígado que já têm indicação. Então, o número de indicações de transplante todo ano aumenta. Então, mais pacientes estão entrando na fila de espera. E nosso número de doadores é o igual desde há 10 anos. O número de doadores, a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela todo ano divulga um painel de como está a doação no Brasil. E o número de doadores, tirando a pandemia, que caiu bastante por conta do Covid, a gente já recuperou os números da era pré-transplante. E esse número não aumenta. A gente não consegue ter mais doadores. E a gente tenta entender por quê. Será que é porque a família nega? Será que é porque os hospitais não estão notificando? Será que é porque o cuidado com o potencial doador das nossas UTIs está muito deficitário? Porque nós temos UTIs com profissionais menos qualificados? Então, isso é multifatorial. A gente não consegue definir uma causa única. É isso. Não, é multifatorial. É um pouquinho de tudo. É um pouquinho de falta de notificação dos hospitais, é um pouquinho de falta de cuidado com os doadores, é um pouquinho de falta de abordagem com a família, é um pouquinho de falta de política pública que incentiva a doação. Conscientização. Então, é um pouquinho de tudo que não dá pra gente chegar numa causa única, né? Sim. Então, o número de doadores não aumenta. A gente precisa de mais doadores. Para isso, a gente lança a mão, a gente usa o recurso da doação inter-vivos. Então, aqueles pacientes que não podem esperar na fila, por exemplo, um tumor de fígado. Se ele espera 6 meses na fila de transplante, o tumor cresce e ele perde indicação de transplantar. A gente lança a mão de doador vivo, né? Um parente de primeiro grau, ou por medida judicial, alguém próximo à família que possa doar uma parte de seu fígado para uma pessoa que esteja precisando. Mas não é todo lugar que faz. É uma técnica bem mais difícil do que com o doador cadáver, com o doador falecido. Requer uma equipe mais experiente do que a equipe que faz com o doador falecido. E requer uma estrutura hospitalar um pouco melhor, com mais recursos, com recurso de hemodinâmica melhor, com materiais de hemodinâmica para fazer tratamento de estenose em artérias mais finas, em vias biliares mais finas. Então requer um pouquinho mais de cuidado. Mas é factível. Né? De novo, São Paulo lidera o número de transplantes inter-vivos do Brasil. Aqui no DF a gente não tem, né? A gente não faz. É preciso que a equipe tenha um know-how, alguma experiência antes de iniciar o programa de transplante inter-vivos. Então aqui a gente não tem ainda, né? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso de equipe. Quando tem um doador, como a fila é única, né? Vai uma equipe de São Paulo, de algum lugar, para captar esse órgão também e levar para o outro lugar do Brasil. E essa questão também do tempo que dá para o órgão, enfim, essa questão do tempo dele se manter viável. Essa é uma excelente pergunta. Cada órgão tem um tempo que pode ser conservado na solução de preservação e no gelo até ser implantado, um tempo ideal. Passou 1 hora, será que... Cara, a gente usa o órgão, não é assim, proibitivo, não tem legislação que proíba a gente usar aquele órgão, só que você vai ter que enfrentar com maiores problemas no pós-operatório, mas cada órgão tem um tempo. Por exemplo, o fígado são 12 horas. Depois que você clampeia a aorta no doador e passa a solução de preservação e gelo no fígado, começa a contar o tempo. Então, aqui o tempo está contando antes da gente sequer embalar o fígado para transporte. Então, o fígado dura 12 horas, o que facilita um pouco para um transporte interestadual, por exemplo. Mas o Brasil tem dimensões continentais, o Brasil é muito grande, então nem sempre a gente consegue. Mas são 12 horas. Coração e pulmão são 4 horas. Então, dificilmente vai vir um coração ou um pulmão de um outro estado do sul, por exemplo, para transplantar aqui no DF. Normalmente são doadores locais ou loco-regionais que estejam a 1 hora, 2 horas de voo para que a gente possa pegar aquele órgão e transplantar com segurança.
O rim é o melhor, são 36 horas. O rim, depois de preservado, ele pode ficar 1 dia e meio na solução de preservação até ser transplantado em alguma pessoa. Então, o rim dá tempo de você retirar o rim do doador, fazer os testes de compatibilidade e depois fazer o implante, né? Coisa que pro fígado já não precisa. Fígado, coração, pulmão, a gente só faz o teste. O fígado só o teste da tipo sanguíneo, né? Que é o teste ABO. Não precisa nem ser RH compatível. Só o tipo sanguíneo. Se é o mesmo tipo sanguíneo, pode transplantar. O pulmão e o coração ainda faz o teste do HLA. Mas ele faz um HLA virtual. Através de um banco de sangue virtual, ele faz o teste de cross-match para ver se aquele órgão é compatível com a pessoa. O rim não, o rim faz um HLA de verdade. Pega uma amostra de sangue do doador, pega uma amostra de sangue do receptor, põe no laboratório, vê se tem compatibilidade, se tem, transplanta. Se não tem, passa pro próximo. Porque você tem tempo, né? Tem tempo de fazer. Igor, você tem alguma história que te marcou dentro do transplante hepático? Relacionado ao paciente ou à família? Tem várias histórias, assim, boas e ruins. Tem mais histórias boas do que ruins, graças a Deus, assim. Tem muitos pacientes que a gente lembra com muito carinho de estar numa situação muito desnutrida, desnutrição, uma situação muito, muito ruim no pré-operatório. Desnutrição, ascite, um paciente que andando de cadeira de rodas, sabe? Indo para um ambulatório de cadeira de rodas. E aí você transplante difícil, muito problemático no pós-operatório, infecção, a gente trata, investe no doente, daqui a pouco ele chega andando no ambulatório, caminhando, conversando, comendo, gordinho, de bochecha. Assim, 3 meses depois do transplante, ele já tá muito bem, assim. Então, tem vários casos, assim, né? É o dia a dia, né? É o dia a dia. Eu tenho uma história de uma paciente de 16 anos, que ela não é de São Paulo, mas ela morava em Cuiabá, e ela foi diagnosticada com hepatite fulminante em Cuiabá, foi transferida para o HC. Com 16 anos? 16 anos. E aí, a causa era autoimune, era hepatite autoimune. E aí, o transplante dela foi super difícil, ela precisou ser retransplantada no pós-operatório. E a mãe dela é baiana, por isso que eu me relacionei muito com esse caso. E aí a gente cuidou dela, isso foi bem na semana entre o Natal e o Ano Novo. Então a gente cuidou dela, ela teve alta, ficou em São Paulo uns 3 meses no pós-operatório, e toda vez que vai lá faz festa, quando me vê, leva presente, manda mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, ver a equipe, e ela tá ótima, tá bem, saudável, crescendo, indo pra escola. E agora a gente perdeu o contato que eu vim pra cá, mas ela sempre volta a fazer os retornos anuais dela lá, ela passa lá pra visitar a gente. E é bem gratificante. Não aumenta a sua sobrevida, recupera a qualidade de vida do paciente. Recupera a qualidade de vida, sem sombra de dúvida. O transplante devolve dignidade às pessoas, né? A doença hepática, ela é muito complexa. Assim, falando especificamente do fígado, né? Ela é muito complexa porque não existe um substituto. O rim, por exemplo, existe a máquina de diálise. Você pode ficar preso àquela máquina por anos. Sem risco de morte, que eu quero dizer, né? O fígado não. O fígado, quando o órgão entra em falência, não tem uma máquina que substitua o fígado. Então, você não pode ficar, espera anos. Você tem um prazo ali. Os pacientes que estão na fila, eles têm um prazo de óbito. Eles vão a óbito. Vocês vão transplantarem. E aí você vê as pessoas chegando para avaliação deprimidas, desnutridas, acompanhadas de cadeira de rodas, sem força muscular, né? É uma sarcopenia muito grande que a doença carrega. E logo no pós-operatório, com 3 meses, você vê a pessoa radiante, assim. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu consigo ver meus filhos crescerem, eu consigo voltar a trabalhar. A gente transplantou já um cozinheiro. Ele tinha em São Paulo, ele tinha uma loja que fazia buffet. Tinha um buffet que fazia eventos. E aí, o tempo que ele estava internado, ele levava bolo pra gente, ele levava torta salgada, e depois, bem no ambulatório, ele chegava lá e levava pra gente, agradecido, né?
cara, eu voltei a cozinhar, eu voltei a ter minha vida de volta, né? Eu voltei a ver meus filhos, porque eu tava numa situação que perdida. Eu tava perdido. Então é bem gratificante. Tem várias histórias. Você falou dessa paciente de 16 anos. Tem idade mínima e idade máxima para o paciente fazer transplante? Não, existe transplante pediátrico, inclusive. Então não tem idade mínima. Tem pacientes que nascem com atresia de vias biliares, por exemplo, que precisam de um transplante com 1 mês de vida. E idade máxima, a gente do transplante de fígado lá do serviço do Hospital das Clínicas, a gente limitava em torno de 85 anos. Claro, se o paciente tivesse um bom status performance e tivesse 86, 87, a gente conseguiria transplantar, mas mais do que isso a gente não conseguiria por conta dos problemas, das comorbidades, das doenças associadas, né? Mas não tem nenhum problema. E para ser doador, para adulto tem que ter mais de 18 anos, né? Mas para o transplante pediátrico, eu já captei uma criança de 7 anos para transplante, né? Então também não tem limite. Não tem limite para doação também não. E idade máxima a gente também avalia até uns 85, 80 anos. Que é uma idade que já tem muitas doenças, já tem muita placa nas artérias, as anastomoses já não vão ficar boas, então é mais por questões técnicas, não porque mas a gente usa muito fígado de idoso, por exemplo, para transplante. Tem muito idoso com fígado bom por aí, podendo doar fígado, rim. Essa questão de status cirúrgico para paciente idoso está mudando muito também, né? Demais. Tem muito paciente que está envelhecendo com qualidade de vida, né? Demais. Muito ativo. Exato. Né? É por isso que é tão esticado né? essa idade. É muito maior do que há 10, 20 anos atrás. Isso vem mudando por conta disso. Muito idoso com qualidade de vida que vale a pena de usar os órgãos. Igor, eu tenho uma... Vou falar alguma coisa? Pode falar. Eu tenho uma pergunta que eu sempre tenho essa curiosidade para quem faz transplante hepático. Transplante é muita coisa, mas vamos lá. Porque quando você vai analisar os bastidores, a rotina do médico que faz transplante ela é muito complicada, né? Você tá em casa, daqui a pouco tem um chamado para fazer uma captação lá no Amazonas. Sim. Aí você chega, faz implantação, terminou, daqui a pouco tem que correr de novo. Como que você escolheu, ou você foi escolhido para fazer transplante? Como é que foi? Acho que é mais ou menos isso. Eu fui escolhido, assim, eu fui pego de surpresa. A minha história com transplante é curiosa, porque eu na faculdade eu queria fazer um estágio na área de cirurgia em São Paulo. Eu queria fazer cirurgia. Eu tive um professor do internato de cirurgia, Dr. Leonardo Canedo, que depois foi meu chefe no serviço de cirurgia do aparelho digestivo. E eu, professor, eu quero fazer um estágio em São Paulo, eu quero conhecer a realidade de São Paulo, né? Da medicina de São Paulo, eu fazer a faculdade em Salvador. Queria conhecer o Hospital das Clínicas, né? O maior hospital do Brasil, em termos de tamanho. Aí ele, não, tudo bem, pode se organizar que eu vou arrumar um estágio para você lá no serviço que eu fiz. Que foi o serviço do Hospital das Clínicas. E aí eu fiquei meio desconfiado, assim, um negócio meio de boca, né? Pode comprar sua passagem. Eu digo, tá bom. Aí fiquei meio... Na outra semana eu fui lá de novo falar com ele, professor. Aí, Igor, tá tudo certo. Já falei com o chefe. Ele vai te receber, pode se organizar pra você ir. Aí eu, tá bom. Aí peguei a carta de apresentação e tudo mais, mandei. Realmente era uma coisa que estava me esperando. E aí quando eu cheguei no estágio, eu achei que era um estágio em cirurgia geral, mas na verdade era um estágio no transplante de fígado. Então eu caí de paraquedas no transplante. E eu fiquei 6 semanas lá no serviço. Digo, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar. Eu fiquei 6 semanas no serviço e me apaixonei por transplante. Digo, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Essa correria, essa agitação de operar aqui, operar ali, me encantou. Então, eu meio que fui pego, né? Não foi eu bem que escolhi. Atualmente, minha esposa reclama. Imagino. Minha filha mais velha também, né? Mas, assim, eles entendem. Acho que eles sabem que é um trabalho muito, muito digno, né? Muito nobre de ajudar as pessoas. Eles entendem. Eu tento ao máximo, quando eu tô livre, ficar com elas, com minha esposa, com meus filhos, para ter um pouco de qualidade, tempo de qualidade com eles, né? Sim.
Mas realmente é muito maçante, tem que ter uma equipe. É muito importante isso. Transplante não dá pra você fazer sozinho. Ou com uma equipe pequena. Você tem que ter uma equipe de pessoas que você confia, para que você possa realmente, no momento que você está de folga, se desligar daquilo, porque outras pessoas estão tomando conta dos seus doentes, do serviço, e você está de folga, né? O HC me ensinou muito isso, porque a equipe lá era uma equipe pequena para o tamanho do serviço, mas eram 10 cirurgiões, mais os residentes, mais os preceptores, e todo mundo dava conta do trabalho, e na hora que você estava de folga, sua folga era extremamente respeitada, você estava de folga. Então, você nunca era chamado para ajudar uma ajudinha, tá difícil. Não, você tá de folga, é sua folga. Vai ter folga. A gente se vira aqui. Então, é sempre assim, equipe. A equipe é muito importante para ajudar nesses momentos, para você ter qualidade de vida, mesmo nesse caos que é a vida do transplantador. Acho que é isso. Esse mesmo susto, né, que o transplantador é pego de surpresa, né, não tem horário. O paciente que está aguardando o transplante, ele também passa por isso, igualzinho. né? Igual. E é pior para eles, né, porque a gente sempre orienta isso na consulta que a gente faz com os doentes, que é a consulta que a gente inclui o paciente na fila. Lá no HC chama de consulta de coordenação, que é uma consulta que a gente faz é uma consulta que dura 1h30, 2 horas, que a gente faz todo um checklist de tudo que tá precisando, e a gente preenche uma fichinha, que é tipo uma cola, que a gente pega essa fichinha no dia da cirurgia pra gente relembrar tudo do paciente. E nesse dia a gente explica, pode ser que você seja chamado mais de uma vez, porque toda vez que você é chamado pra vir internar, é uma possibilidade de doação. A gente ainda vai avaliar se aquele fígado que a gente vai captar é bom pra você. Então pode ser que você venha, interne, faça os órgãos, fique esperando e o transplante não aconteça. Então é muito mais frustrante para o paciente que chega, se interna, cria esperança, do que para o transplantador que vai lá, tá fazendo seu trabalho. Mas a gente orienta os pacientes antes, né? Pode ser que seja chamado mais de uma vez. Cara, já aconteceu da gente chamar o mesmo doente 7 vezes. Mesmo. Assim, num intervalo de menos de um mês. O cara esperando o órgão e o órgão não ser compatível com ele, ou o órgão não ser bom, não ser compatível para ele. E ele já, assim, perdendo as esperanças, a gente não perca as esperanças. Vai chegar seu fígado. Às vezes, entre uma internação e outra, ele ficava até internado, porque era muito próximo, chegavam muitas ofertas. Uhum. Não perde as esperanças, seu órgão vai chegar. E ele transplantou e tá super bem, teve alta, voltou no ambulatório, assim, e transplantou. Então, pros transplantados é muito pior, muito mais frustrante. Mas saiba que isso pode acontecer, de você chegar, ser chamado. E tem outras histórias ao contrário também, né? De chegar, por exemplo, outro dia saiu até na imprensa também, a gente ter o apoio da Polícia Militar de São Paulo com um helicóptero, com águia. O paciente ia receber um transplante de pâncreas, não estava em casa, estava visitando um familiar no interior, a cerca de 2 horas, 3 horas de São Paulo. E a gente ligou, venha que chegou um pâncreas para você. Eu ainda não tenho condições de ir agora, eu tô, sei lá, não lembro o nome da cidade, mas era uma cidade no Oeste Paulista. A Polícia Militar conseguiu um helicóptero, um águia. A águia foi lá, buscou a paciente. Que legal. Desceu no HC e a gente transplantou ela. Então, assim, essas histórias isso tudo quem organizou foi a enfermagem. A gente tem, lá no HC tem uma equipe de enfermagem, que são as enfermeiras coordenadoras, que são 5 enfermeiras. E elas são, assim, maravilhosas. Eu digo, Igor, não eu já tenho, eu vou ligar para pedir. E ela está ligando para a Polícia Militar, bombeiro, a Polícia Municipal, às vezes para a Força Aérea Brasileira, pedindo apoio para tudo. Para ir buscar um órgão, chora, apela, é um órgão, são algumas vidas que vocês vão deixar de salvar. E elas conseguem muita coisa só pedindo, sabe? Só na cara dura, na cara de pau. Uhum. Elas conseguem, e foi a Valdeci, ela conseguiu esse helicóptero para trazer essa paciente para a gente transplantar. Já aconteceu alguma vez de chamar o paciente e na hora ele não querer ir? Já.
já. Pacientes que estavam muito inseguros, muito com medo de a gente ligar e falar, não vou, já. É raro, é mais raro, porque a gente tenta orientar bastante os doentes antes, tenta deixar eles o mais seguro possível. É toda uma avaliação multiprofissional que acontece, né? Médico, enfermeiro, serviço social, fisioterapeuta, nutricionista, que avalia o doente. Então, são várias pessoas com o mesmo objetivo. Então, todas elas tentam passar segurança no que a gente está fazendo, tentam passar que a gente sabe o que está fazendo, né? Segurança e deixar o paciente mais, sem dúvida possível, mais esclarecido possível. Acho que essa é a palavra que eu estava tentando buscar. E nisso, o paciente muitas vezes não tem esse problema, mas já aconteceu. É raro, mas já aconteceu. Deles negarem, eu não vou, eu estou com medo, estou inseguro, ainda preciso de mais tempo, eu não quero agora. E a gente, a gente reporta para a central e a central vai ver quem é o próximo da fila. Para a central, isso tem alguma implicação quando o paciente, vamos supor, ele recusou, mas daqui a pouco ele mudou de ideia, ele quer, e a posição que ele estava, porque assim, o critério de gravidade permanece, mas para a fila isso tem alguma implicação? Não. A gente, quando ele recusa dessa forma, por algum motivo, a gente inativa ele na fila até ele decidir o que é que ele quer. A gente tem que deixar o motivo da inativação, a gente tem que explicar o motivo é esse, e depois a gente pode ativá-lo sem nenhum prejuízo para o paciente. O paciente não é prejudicado. Não é prejudicado de jeito nenhum. O que a gente normalmente faz é reavaliá-lo. Né? A psicóloga reavalia, a gente chama ele de novo, a psicóloga reavalia ele, o serviço social reavalia ele para saber se ele está apto ou não. Porque a psicóloga pode emitir um novo laudo e dizer, ele não está apto ainda. E a gente tem que esperar um pouco mais. Então aí fica como um exame, ele fica inativo por exames incompletos, né? Porque ele não tem um laudo psicológico para ser ativado em fila. Quero fazer uma pergunta sobre um assunto delicado, mas que está na mídia o tempo inteiro, que foi isso que aconteceu recentemente, acho que no Rio de Janeiro, né? Isso. De pacientes que receberam órgãos de pacientes infectados com HIV. Isso foi uma grande infelicidade, assim. Os laboratórios, normalmente, eles são... Eu não conheço a realidade do Brasil inteiro, né? Eu conheço a realidade daqui de Salvador, daqui de Brasília, de São Paulo. Então, os laboratórios, normalmente, eles são laboratórios públicos, né? Laboratórios do SUS que fazem os exames. Laboratórios do próprio hospital, onde é feita a captação, ou um laboratório central, onde o Estado... Cada Estado se organiza de uma forma para fazer essa alocação de órgãos. Tem estado, por exemplo, que tem uma equipe de captação única que vai captar e distribuir o órgão para cada hospital onde o paciente vai ser transplantado. Tem um local, tem estado que o hospital que vai transplantar e que manda uma equipe para fazer a captação. Então, cada estado se organiza de uma forma diferente, não tem uma regra única. Então, normalmente os laboratórios lá em São Paulo são os laboratórios da OPO, da Organização Procuradora de Órgão, que está responsável por aquela captação. Então, por exemplo, se vai ser uma captação cujo hospital, Baixada Santista, Santa Casa de Santos, é a OPO do HC. O HC é responsável pelas captações naquele hospital. Então, o hospital, um enfermeiro do Hospital das Clínicas vai até o hospital, aborda a família, aborda o doador, faz a coleta de todo o material biológico, sangue, urina, exames, e leva para o HC para processar, para ter o resultado e mandar para a central de transplantes. No Rio parece que é diferente, né? Tem laboratórios contratados, e foi um desses contratados, né? Um laboratório privado, que parece que teve... Aí não sabe bem a história, a gente não vai saber nunca se foi o funcionário, se foi o dono que forjou o resultado, né? Dos exames. Isso foi um infortúnio. Eu tenho certeza de que isso é um evento raro, é um evento que passou despercebido, mas que a Anvisa vai começar a vigiar muito mais os laboratórios especializados que fazem esses exames de transplante hepático ou de qualquer tipo de transplante. E tenho certeza que punições vão ser tomadas, eu tenho certeza absoluta. O Ministério da Saúde está muito em cima, está muito vigilante em relação a esse assunto, e eu acho que isso não vai voltar a acontecer. Assim, os laboratórios do SUS e o laboratório central, cada estado tem um laboratório central, um LACEN, né? Eles são muito mais confiáveis. Aqui no DF, quem faz os exames é o hospital de base também, na maioria. Sim.
porque a central de transplante é lá, fica lá, a OPA do DF funciona lá. Então, sempre que vai ter captação aqui no DF, sai uma enfermeira do hospital de base, vai até o hospital onde tem um doador, coleta o material e traz para o base para processar no base. Então, é um laboratório muito confiável, que faz milhares de exames por dia, que se for para ter alguma fraude, vai ser uma tragédia em massa, né? Não só com os pacientes do transplante. Então, eu acho uma coisa muito pontual. Eu acho que o transplante é seguro. É todos seguro. Os processos, né? Os processos dos transplantes são seguros, são vigiados, são auditados, né? Então, não tem por que essa população ter receio de fazer transplante por conta de uma coisa que foi pontual, né? Uma coisa pontual. Mas foi uma tragédia, eu concordo. Tenho que prestar minha solidariedade aqui com os familiares, que deve ser muito difícil receber essa notícia, né? Receber um órgão, que era a sua esperança, uma esperança, né? Um símbolo de esperança, de mudança de vida, e vinha associado com uma doença, né? Uma doença que, na verdade, tem muito mais um estigma, é muito mais estigmatizada do que problemática em si. Hoje em dia, o tratamento é muito avançado, tem muito, né? Não é bem minha área, mas eu sei que tem muitas opções de tratamento e que o paciente consegue ter uma qualidade de vida boa vivendo com HIV, né? Mesmo assim, não é fácil, né? Não é fácil, eu concordo. Aproveitando o gancho, e o paciente com HIV? Ele pode ser transplantado? Pode. O paciente com HIV pode ser transplantado. Ele não pode ser doador, né? Veja esse caso. Mas ele pode ser transplantado se ele tem algum problema hepático decorrente de hepatite C, hepatite B, ou até tumores do fígado. E a gente toma muito cuidado no pós-operatório com a imunossupressão, porque existe interação entre a imunossupressão e o antirretrovirais. Existem algumas interações ruins que baixam o nível de imunossupressor. O que acontece? A gente personaliza muito a imunossupressão. A imunossupressão hoje em dia é muito potente. Existe uma classe de remédios que modificou muito a imunossupressão, que é o tacrolimus, né? O tacrolimus, ele surgiu na década de 90 e ele revolucionou o transplante pela potência imunossupressora que ele tem. Então, a gente consegue personalizar a dose dele para cada pessoa. A gente faz dosagem diária do nível de tacrolimus no sangue e ajusta a dose. Então, a imunossupressão é muito personalizada, mas ele entra em interação com os antirretrovirais. E acaba que a gente precisa de uma dose um pouco maior para atingir aquele nível no sangue. Então, é só uma questão de atenção que a gente tem que ter, de ajuste fino do imunossupressor, para que aquele transplantado tenha uma boa qualidade de vida, não tenha doenças oportunistas. Porque, de certa forma, a imunossupressão adquirida por conta da imunossupressão é muito parecida dessa imunossupressão adquirida pelo vírus do HIV. Então a gente tem que manejar para que ela tenha uma imunossupressão que não deixa a rejeição aparecer, mas que também não deixa as doenças oportunistas aparecerem também, né? Então é um ajuste fino ali que vai durar os primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses do transplantado, a gente precisa de um pouco mais de imunossupressão para evitar a rejeição, e depois de 6 meses a gente vai baixando aquele nível até um nível tolerável para que o paciente não rejeite, mas também não fique doente. Então, depois de 6 meses a coisa melhora um pouco mais, você tem um pouco mais de paciência, o receptor, né, o transplantado aí precisa comparecer às consultas, fazer os exames direitinho para que tenha seus remédios manejados de maneira adequada. E é mais ou menos isso, é mais uma atenção, saber que tem interação medicamentosa, do que não tem uma modificação muito grande, nenhum protocolo, não tem que tomar um remédio a mais ou a menos, nada disso. Esses pacientes que vão para São Paulo ou saem da sua cidade e vão para outra cidade, centro de referência, para receberem o transplante, eles têm que ficar quanto tempo depois morando nessa cidade? É muito variável, depende do órgão, né? Mas pelo menos 3 meses a gente tem consultas semanais no pós-operatório. Toda semana o paciente comparece ao ambulatório, faz exame de rotina, mostra pra gente fazer o ajuste da imunossupressão. Depois de mais ou menos um mês, vindo semanalmente, 1 mês e meio, depende de cada paciente, as consultas são quinzenais. Então eu diria que uns 3 meses é um tempo mínimo bom
para que o paciente fique. Depois disso, a gente consegue espalhar a consulta de mês em mês. Ele consegue voltar para a cidade de origem, consegue viajar para fazer a consulta e voltar. Normalmente, os pacientes de fora de São Paulo que a gente transplantava lá ficavam mais ou menos 3 meses. O HC tem casa de apoio para alguns pacientes, não consegue para todos. Mas tem casa de apoio para esses pacientes e dá um suporte. Os estados de origem, eles têm um programa de tratamento fora do domicílio, TFD, que ajudam com passagem aérea, com transporte, para que ele possa ir para fazer a consulta e voltar. O transplantado, a gente tenta tomar muito cuidado. Lá em São Paulo, por exemplo, como tinha muito paciente de fora, o paciente tinha que chegar de manhã cedo, 6 da manhã, coletava os exames para passar no ambulatório de tarde com os exames do dia. Então ele resolvia a vida dele em um dia inteiro. Eu tinha que viajar na véspera, né, para chegar às 6 da manhã, coletar os exames, e de tarde, 1 hora da tarde, os exames estavam prontos, a gente fazia as avaliações, fazia mudanças na prescrição, ele saía, passava na farmácia, pegava o remédio e já podia voltar para o seu estado de origem. Então ele só precisa ficar um dia lá. E a gente tenta reproduzir isso aqui também. E, Igor, diante de tanta vivência linda, de tantos desafios, de tanta esperança, isso que você falou que foi escolhido, o que você queria deixar de legado? Acho que o legado é uma palavra muito forte, né? Eu sou só um médico que faço meu trabalho, que eu acho que não é muito diferente daquela pessoa que trata uma gripe, que trata... Eu sei que é um trabalho diferente, né? É um pouco mais complexo, mas acho que tem a mesma importância, assim. Eu acho que o legado, eu quero deixar de mensagem, assim, é que as pessoas não podem perder as esperanças em ter o seu tratamento, tem que correr atrás, de primeiro lugar, né? De buscar um serviço de saúde, de se cuidar, de ter o autocuidado, né? Não pode deixar de fazer seus exames, de comer bem, de ter saúde. E, assim, eu só quero cuidar das pessoas sem ter, digamos assim, não é que sem ter nada em troca, mas sem ter... Só quero fazer a minha parte. Eu acho que fazer a minha parte, ajudando as pessoas, já é um legado muito grande, né? Já é um exemplo muito grande que eu deixo para meus filhos, por exemplo. Faz sua parte, faz seu trabalho bem feito, que uma hora você vai ser recompensado de maneira gratificante. Mas eu acho que eu já sou recompensado com essas histórias maravilhosas que a gente acompanha realmente. Mas é isso, faz o teu. Não se preocupe com um dos outros, não. Faz seu trabalho, faz direitinho, que a recompensa vem. Legal. Mais alguma coisa? Então, quero agradecer muito, muito Opa. Mesmo. Ótimo. Foi ótimo, né? Foi muito bom. Dá pra gente passar mais tempo conversando Dá. aqui. Então vai ter fica o que programar convite, essa né? Fica o segunda. convite pra voltar. Tem mais assunto aí que não Sim. saiu, que não deu tempo. Tem algum que você queria abordar nesses últimos 5 minutinhos? Eu acho que o recado maior que a gente pode deixar assim e abordar é sobre a doação, sobre conversar com a família sobre você ser doador de órgãos, né? Isso é muito importante para que a família, na hora que vai definir se os órgãos daquele paciente vão ser doados ou não, tenham consciência de respeitar a sua vontade. Porque na final das contas é a família que decide. Então a mensagem final é que doação de órgãos, morte, esse assunto que é um tabu, deveria ser mais discutido, debatido, comentado em casa, para que você possa expressar a sua vontade de ter seus órgãos doados. Conversar com as crianças, com os mais velhos, para que isso seja um assunto que não seja um tabu, né? A morte é muito... Na nossa cultura latina, católica, é muito mal visto, né? Não é visto como uma coisa boa, positiva. Então, claro que não, né? Isso foi meio bizarro. Pode que não é uma coisa boa, positiva, mas não é visto como uma coisa natural. Acho que é isso que eu quis dizer. Sim. Não é visto como uma coisa natural. É visto como uma coisa muito... um pedestal, sabe? Um assunto não falado, não comentado. Então é importante essa mensagem de você discutir com seus familiares e deixar expressar em vida que você quer ser doador de órgãos. Acho que é uma mensagem muito importante que precisa ser muito divulgada, mais divulgada, para que a gente aumente o número de doadores. A gente precisa aumentar o número de doadores porque tem muita gente precisando, né?
Uma pessoa que doa os órgãos, ela pode ajudar até 11 pessoas, né? 2 rins, cada um pode ir para uma pessoa. O fígado pode ser partido em 2. O pâncreas, o intestino, as córneas, 2 pulmões, que pode ser usado um para cada 2 pessoas, o coração. Então, uma vida pode salvar até 11 pessoas. Então, isso é muito, muito bonito, muito gratificante você ver 11 vidas sendo salvas por conta de uma doação. Deixa eu perguntar mais uma coisinha. Achei linda essa história da equipe, do trabalho em equipe, e na verdade quando vocês vão viajar para captar, vão várias outras equipes também, né? Porque você vai captar o fígado e os outros vão captar o coração, o rim. E como que vocês fazem isso, integrando várias equipes que captam? É complexo, porque muitas vezes são equipes que você não conhece, você nunca viu na vida, e que você tem que chegar ali, interagir e fazer funcionar a coisa. E é tudo muito rápido. E são várias equipes que às vezes atuam simultaneamente. Então a equipe do tórax, do coração, está operando o tórax e está operando o abdômen, né? Existe uma ordem de prioridade. Por exemplo, o fígado é quem comanda a captação do abdômen e o coração é quem comanda a captação do tórax. E essa prioridade é para ter uma certa ordem da cirurgia e da retirada dos órgãos. Cada ordem tem uma ordem a ser retirada. Então, a gente precisa chegar ali, ser profissional, pensar que a gente está ali fazendo um trabalho, pensar no doador, em respeito ao doador também, né? A gente trabalha com muito profissionalismo em respeito ao doador também. A gente acaba se interagindo, se conhecendo. Acontece que muitas vezes são as mesmas equipes, mas algumas vezes você vai para fora do estado, você tem que conviver com equipes que você não conhece. Mas todo mundo tem mais ou menos um modus operandi parecido. E aí com isso, com muito respeito, com muito profissionalismo, que a gente acaba fazendo a cirurgia, cada um faz a sua parte, ninguém meio que invade a área do outro, até porque tudo é muito negociado, tem coisas que são em comum, o fígado com o coração, a gente precisa dividir a via cava, o fígado com o pâncreas, a gente precisa dividir a via porta, então a gente precisa negociar ali, vai cortar mais para cá, mais para lá, vai beneficiar mais um, menos um, mais outro. Então a gente negocia de maneira muito profissional, muito cortês, e tenta cada um fazer a sua parte, cada um volta para o seu estado, para o seu serviço com o seu órgão e os transplantes são realizados. Mas de fato, às vezes é bem difícil. Assim, essa negociação, eu quero mais um pouquinho de cava, eu quero mais um pouquinho de porta, eu quero mais um pouquinho dos vasos, né? Cada um tentando defender o seu doente, né? Na verdade, são negociações, às vezes acirradas, para cada um defender o seu paciente do seu serviço. Então, é tudo em prol de salvar vidas. Não é nada pessoal, nem eu contra ninguém do coração, nem do pulmão, mas que acaba atrasando todas as captações. Tá todo mundo lutando pela vida, mas né? tá todo mundo lutando ali pelos seus pacientes. A verdade é essa. Quero deixar registrado, eu sempre falo para minha família, para minha mãe, para meus irmãos, que eu sou doadora de órgãos e tecidos e quero deixar isso muito registrado. Isso, lá em casa é um papo. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso com nossos pais também, né? E lá em casa todo mundo é doador, eu também sou doador, minha esposa é doadora. E a gente precisa divulgar essa mensagem de doação. É muito importante. Eu acho que é bem legal quando você fala a questão do tabu, porque falta muito, eu acho, política pública de conscientização. Isso. E a questão do tabu, eu cresci assim, você é doador de órgãos ou tem coragem? A expressão que vem na minha cabeça e que eu escutei muitas vezes é Deus me livre, né? As pessoas costumam falar assim, né? Eu acho que tem que mudar assim essa questão e melhorar a parte da conscientização. Em cidades na Europa, por exemplo, na Espanha, é uma lei que todos são doadores, exceto aqueles que se manifestaram ao contrário durante a vida. Então, se chegar um paciente que não tem família, por exemplo, e que teve uma morte cefálica declarada, ele pode ser doador sem ninguém precisar autorizar nada, porque todos são doadores, exceto se você... Até que prova o contrário. Até que prova o contrário. E isso aí mudou a questão da doação na Espanha. A Espanha, Barcelona, é um dos lugares que mais tem transplante no mundo proporcionalmente à população. Uhum. E assim, Noruega também é um lugar que tem muito transplante, sobra órgão na Noruega. Por conta disso, porque lá a política pública de doação é muito grande. Então lá os doadores, todo mundo é doador de órgão, né? Então lá eles conseguem fazer pesquisa, por exemplo, com
com indicações não tão habituais de transplante de fígado, então ultrapassar alguns limites porque tem órgão sobrando, né? Aqui no Brasil não, tem órgão faltando, então a gente tem que saber como alocar esse órgão de maneira melhor para salvar mais vidas, né? Uma coisa que a gente não falou foi sobre como é que é a fila, né? A fila no Brasil do fígado não é por ordem de chegada, é por ordem de gravidade. O rim, por exemplo, é por ordem de chegada. Você vai inscrevendo, porque existe uma terapia de substituição, tem a diálise. Então, o cara que tá na fila, ele espera chegar a vez dele. E aí, quando vai ter um transplante, os 5 primeiros da fila são chamados, porque tem que fazer o teste de compatibilidade. E aí, algum deles, provavelmente, vai ser compatível, e os outros vão ser mandados de volta para casa. O fígado, não. O fígado, a gente tem um MELD, que é um cálculo matemático que a gente faz, baseado em alguns exames de sangue. INR, creatinina, bilirrubina e sódio, é o mero sódio. E aí a gente vê uma gravidade, é um score, que é um score logarítmico, que a gente tenta dar um valor. Quanto maior o MELD, quer dizer que está mais grave, e por isso você tem uma pontuação maior, você fica nos primeiros lugares da fila. Então é por gravidade. É priorizado. Uhum. Existem algumas exceções, algumas priorizações. Existem pontuações especiais para, por exemplo, o tumor de fígado, o HCC. Quando você tem um tumor diagnosticado, você recebe 21 pontos, depois vai para 24, depois vai para 29 pontos. E aí você fica bem competitivo na fila, né? Para você receber um órgão. Tem outras, por exemplo, a ascite refratária, o tumor de fígado, que é o HCC, entre outros, tem umas pontuações especiais para que você tenha uma priorização, né? São pacientes que têm uma qualidade de vida muito ruim, uma mortalidade muito alta e não podem esperar tanto tempo na fila. E com risco de repetição, entre outros, né? O transplantador tem que saber muito de legislação. A gente tem que estar o tempo inteiro com a legislação embaixo do braço, porque é muito detalhe, é muito ponto, é muita coisinha para você ajudar os pacientes. A gente brinca que a gente tem que usar essas estratégias para beneficiar nossos doentes. Nossos doentes, eles têm que ganhar ponto, tem que ir atrás de ponto, para ele poder ir para frente na fila e transplantar. É assim que a gente consegue ajudar os doentes. É muito mais do que inventando coisa, né? Se é que todo mundo pensa que a gente inventa coisa, mas na verdade a gente vai atrás de pontos, a gente vai atrás de brechas ali que deem pontos para os doentes para eles conseguirem transplantar. É esse o objetivo. Vou entregar um mimo pra ele. Né? Vamos entregar. Opa. E nós vamos precisar gravar a parte 2, viu, Carol? Ah, com certeza, né? Parte 2, tá combinado. Rápido. Muito obrigada. Obrigado, valeu. Meu amigo, foi um prazer receber você aqui, prazer tá? Todo meu. Foi Pode muito bom o sempre. bate-papo, Foi vai ótimo. agregar muito, não... Pra mim agregou bastante, pra Carol também acredita, e vai agregar pra muitas pessoas também que assistirem esse material. Valeu, obrigadão. Muito Foi um prazer. obrigada.